Vamos lá, pessoal. A segunda linha do quadro está com as formas de representação de um número decimal, linguagem natural, forma fracionária, forma decimal e a forma percentual. Complete o quadro a seguir com as formas de representação de um mesmo número decimal que faltam em cada linha e em cada coluna. Quando ele fala a segunda linha, ele está se referindo a esta aqui, uma vez que essa é a primeira linha, essa é a segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então vamos lá. Linguagem natural. Ele está lendo aqui, ó, 20 sobre 100, né? A fraçãozinha 20 centésimos aqui. Então ele está 20 centésimos ou 20%, já que essa região por cento é como se eu estivesse falando por 100, 20 dividido por 100. Então está aqui, 20%. Lembrando que esses 20%, como é uma fração, e uma vez que você já aprendeu simplificação de fração, você poderia também simplificar. Ó, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, 20 divide por 2, aqui vai virar 10, aqui vai virar 50, ainda posso dividir por 2 e por 2, seria 5 sobre 25, que eu poderia dividir também por 5 e ficaria 1. 5 dividido por 5 me daria 1. 25 dividido por 5, 5. Então eu poderia simplificar essa fração. Mas não é o caso, né? Eu só precisava escrever essa forma fracionária, só para lembrar a simplificação de fração. Forma decimal, 20 sobre 100, se eu pegar esses 20 e dividir por 100, vou fazer aqui no cantinho, ó, só para a gente ver o que acontece. Ó. Eu tenho 20 e vou dividir por 100. Se eu fizer esse 20 dividido por 100, 20 dá para dividir por 100? Não. Eu vou acrescentar um zero aqui, ele vai virar 200 e aqui eu ponho 0, vírgula. 2 vezes 100 é 200. 200 tira 200 é 0. 0,2. Ah, 0,2 então equivale a quanto? 0,2 é o mesmo que os 20%. Ah, mas não é 2. Não, para ser 2 eu teria que estar aqui na frente da vírgula. Então é como se eu tivesse assim, eu tenho R$2 e eu vou dividi-lo, daria, digamos assim, se a gente fosse pensar em dinheiro, eu teria 20 centavos aqui, certo? Então, 0,2 é o mesmo que eu escrever 0,2 é o mesmo que eu escrever 0,5 aqui, ó. Então, 20%. Forma percentual, ele já deu aqui 20%. Depois, na linha de baixo, eu tenho aqui 50%. Se é 50%, significa que esse 50 foi dividido por 100. Na verdade, isso aqui é nesse quadro, né? Esse 50 foi dividido por 100. Nesse lado aqui, seria o momento onde a gente faz a divisão. Se eu dividir... Vamos dividir lá, que eu só estava respondendo no lugar errado. Se eu dividir o 50 por 100... Vamos fazer aqui desse lado, ó. 50 dividido por 100, eu vou colocar aqui. 50 dá para dividir por 100? Não. Então eu vou virar 500 aqui, 0, 5 vezes 100, 500. 500 tira 500 dá 0. Então 0,5, que é o mesmo que 0,50. Eu posso dizer que é 0,50, ou se eu escrever 0,5, né, assim como no exemplo de cima, equivale aos 50% aqui, né? Isso representa isso, que também representa isso. Como é que eu escrevo aqui dessa forma? Eu tenho 50 centésimo. Então, vamos colocar aqui, bem apertadinho aqui, ó. Escrever aqui com a minha letra, bem bonitinha, 50 centésimo. Ou eu posso escrever apenas 50%, né? Na quarta linha, o que eu tenho aqui, ó?
Ah, e lembrando que esse 50 sobre 100 eu poderia simplificar também. Vamos pensar assim de uma maneira mais rápida. Se eu dividir o de cima por 50, ficaria 1. Se eu dividir o de baixo por 50, ficaria 2. 1 sobre 2. Se o inteiro é 2 e eu peguei uma parte, eu peguei a metade. A metade equivale a quanto? 50%. Foi isso que aconteceu. Aqui embaixo, eu tenho 0,75, que é o mesmo que 75%. Aqui, a forma fracionária é o mesmo que eu escrever 75 sobre 100. Eu posso fazer uma simplificação aqui? E aqui, você vai observar se pode. E desse lado, linguagem natural. Se aqui deu 20 centésimo, aqui deu 50 centésimo, aqui é 75. Aí é só você completar o exercício. Na linha de baixo, ele já deu o valor simplificado. Esse 1 sobre 4 é o quê? Eu peguei 1 inteiro e dividi por 4. Vamos supor que o meu inteiro seja 100. Seria como se eu pegasse esse 100 e dividisse por 4. Então, eu estou falando a quanto por cento aqui? Certo? Se você olhar um pouco o exercício anterior, ele vai te dar uma ideia desse aqui. E aí você vai completar a tabela. Agora é com você. Nesse de baixo, 10%. Se eu for escrever na forma decimal, é o mesmo que eu pegar 10 e dividir por 100. Eu vou achar um valor decimal, igual nós fizemos aqui na segunda e terceira linha. Eu vou preencher esse valorzinho aqui. Depois eu vou transformar ele em fração. É só fazer a simplificação e achar em fração. E escrever aqui o nome dele. Ele vai ser quanto por cento ou quanto centésimo. Então, eu fiz a primeira, a segunda e iniciei o terceiro exercício, que seria a segunda, terceira e quarta linha. Quinta e sexta linha é com você. Boa sorte.